Olá, gente, tudo bem? O título é exatamente isso. Um pouco de história do futebol. Copa de 1970. Porque eu fiz alguns vídeos, mas teve muita gente que não entendeu a história da Copa de 70. De 1970, a classificação da Copa do Mundo. Nessa época existia um técnico de futebol maravilhoso chamado João Alves Jobim Saldanha. Meu padrinho de jornalismo. Tá? Uma pessoa sensacional. Era muito amigo do meu pai. Nos dávamos muito bem. Meu pai conhecia muito ele. Frequentava uma whiskeria lá no Leblon, muito conhecida. Não vou falar o nome porque não me pagaram para nada. Mas é lá no Cupertino do Urão, com ali contra a Futipaiva. Muito conhecida essa whiskeria que tem lá. Estavam sempre lá, né, batendo papo, tomando um drinkzinho de vez em quando. E em 69, né, ele almoçou esse dia com meu pai lá nesse restaurante. Era o Whiskeria Restaurante. Mais ou menos uma hora antes do jogo, veio uma notícia. Vocês podem ver, tem um vídeo, tem um programa chamado Roda Viva que está aqui no YouTube, a entrevista na íntegra do João Saldanha. Vejam lá. Veio um anúncio do Triviato, né? Marinha Exército Aeronáutica, já na época da ditadura, isso, na ditadura, plena ditadura do país. E o Saldanha pertenceu ao Partido Comunista. Poucas pessoas sabem disso. Já vou chegar lá, daqui a pouco eu explico, vou resumir o máximo que eu puder. Bom, nesse dia, o João Saldanha, o que ele fez? Ele pegou a base do Santos, do Botafogo e do Cruzeiro e formou a seleção. Muita gente tira, não bota esse, bota aquele. Ele nunca aceitou pressão. Diferente dos técnicos de hoje. Os técnicos de hoje, desculpe, são covardes. Sabe? Porque eles ficam imprensados por falsos empresários. Eu não acredito nisso. Uma empresa assim, com grande ganância para ter o retorno em cima daquele certo jogador e coloca o cara na vitrine para jogar. Só que nessa época não existia nada disso. Os caras jogavam por amor à camisa, amor ao clube e amor ao país. Eu estava no vestiário, antes do jogo começar, antes do meu pai na época eu trabalhava na Rádio Nacional, antes do meu pai ir para o campo, eu escutei, eu era garoto, mas eu me lembro muito bem, minha memória é muito boa. E eles estavam indo em direção ao vestiário, e no antigo Maracanã tinha uma rampa para acesso aos vestiários e aqui acesso ao campo de futebol. Uma divisão. Esse dia apareceu um cara de farda do Exército Brasileiro, da ditadura militar, né, cujo nome era Roberto Barros, acho que era Roberto Barros o nome dele. Né. E ele foi em cima do João Saldanha. Olha, você tem que... Eles gritavam, era ali do grito. Do Fleury, do Ustra, essas porcarias todas eu gostava de gritar. O Saldanha falou, não grita comigo não. Você não vai gritar comigo aqui. E esse dia o Saldanha estava armado. Olha só que coisa bacana. Muito poucas pessoas. Vocês vão ver várias coisas e falar, mas eu convivi com o João Saldanha. Né, Joãozinho? O filho dele sabe disso. Soninha, a filha dele, todos elas sabem disso. Todos eles sabem. Eu convivi com ele. Ele era muito amigo do meu pai. Estavam sempre juntos os dois. Nessa whiskeria, sempre conversando. Saímos, batíamos às vezes, caminhávamos para ele no Leblon. E aquela história. Esse dia, esse cara gritou com ele. Ele estava armado. Isso foi antes do jogo. Acho que eu falei isso há pouco tempo. Ele não deu muita bola, não. Bom, aí o Brasil foi... Vamos falar do futebol. Eu vou falar da saída depois, o que aconteceu. Como eu disse no vídeo passado. Aí o que aconteceu? Então, o Brasil foi jogar em campo, entrou em campo. O Brasil atacou muito o Paraguai. Atacou demais. O Paraguai numa retranca ferrenha. Nessa época, o campo, volta a repetir, não é esse campo de várzea de hoje. Ele tinha 110 de comprimento e 75 de largura. 110 de comprimento e 75 de largura. E o que aconteceu? Pelo esquema tático, como ele conhecia o Cruzeiro, ele conhecia o Santos, conhecia o Grêmio, conhecia um pouco do Flamengo, conhecia um pouco também
da lateral direita com o Santos do Carlos Alberto Torres. Ele falou: você vai marcar esse cara aqui. Deixa isso aqui livre para o Gerson e para o da entrada, com o Clodoaldo para fazer a jogada lá na frente. E deixa o Djalma atrás. E o Joel também. Já era o zagueiro. Que depois vai ser substituído pelo Piazza e depois pelo Brito. Eles estão tentando atacar todas as maneiras do Brasil. Não conseguia. Até que numa jogada que o Tostão tocou para o Pelé tocou para ele, o Tostão foi lá e encaçapou, bateu no rebote, o Pelé foi lá e fez o gol. Bom, resumindo a história, o Brasil classificado para a Copa de 70. Na saída do Maracanã, na saída para os vestiários, veio um cidadão da rádio, acho que é a Rádio Leospera, lá do Paraguai. Foi para cima dos jogadores brasileiros, perguntando: que você jogou, tá, você jogou duro, lá você... O Gerson, não é canhoto, o Gerson vai comprovar essa história. O Gerson puxou o Roberto Miranda, que o Roberto queria brigar com esse cara. Pergunta, pode ver. Puxou o Roberto, falou: não faz isso. Esse cara para lá. E saíram. Todos os vestiários comemoraram a vitória e tal, tudo bem. No vestiário, eu vou falar agora uma coisa. Esse cidadão do Exército continuava lá, fardado. E falou para o Saldanha: olha, o general já era o Médici. O Médici já estava prontinho para... O general mandou dizer que não quer mais você no cargo. O Saldanha olhou para a cara dele e falou: agora, não, avisa para o teu chefe que quem não quer sou eu. E botou a mão na cintura. Meu pai voou para cima dele e falou: calma, João, já chega, para. Eu tenho certeza que o João não escondia nada de ninguém, era homem para afetar qualquer um. Tenho certeza, se meu pai não me impedisse, meu pai e o Mário Toguion, os dois estavam ali, não faz isso. Tenho certeza que o João ia acertar esse cara. Ele não ia fazer como ele fez no Manga, não. Não ia dar um tiro na bunda, não. Ele ia tirar em outro lugar. Seguraram ele. A partir daí começou uma série de perseguições a vários jogadores brasileiros. Muita gente não sabe disso. Perseguiram o Roberto no Botafogo, né, Roberto? Perseguiram o Marco Antônio no Fluminense. Perseguiram o Doval no Flamengo. O gringo Doval. Perseguiram o Doval. Perseguiram o Rodrigues Neto. Perseguiram o Liminha. Perseguiram o Antunes, irmão do Zico. Vocês sabem, foi uma coisa horrível isso. A ditadura querendo entrar na história do futebol brasileiro. Só que, para nossa sorte, de todos nós, isso nunca aconteceu. Ninguém deu esse dedo para a ditadura entrar e querer fazer uma história do futebol brasileiro. Até porque muita gente naquela época não é que temia a ditadura, não gostava. Eu tinha, na época, 9 anos de idade. Não, 10 anos, foi 69, eu tinha 10 anos. Mas aqui, me lembro de tudo até hoje. Até porque existiam perseguições na época, muita gente não sabe disso. Existia militares dentro do Vasco, dentro do Fluminense, dentro do Flamengo, dentro do Botafogo, dentro do Bangu, tá? Dentro do América. Tinham vários tentáculos militares. O Cláudio Coutinho, que era o nosso capitão, que foi uma excelente pessoa, né? Ele não provava nada disso. Ele fazia parte de uma certa linha dura, mas não era duro. Ele não era da parte má, vamos dizer, do Exército. Ele não fazia isso. Era contra a tortura e tudo mais. O Campo Grande tinha um jogador chamado Sérgio Luiz, e depois ele foi para o Náutico. O irmão dele foi um dos perseguidos pela ditadura militar. O irmão dele era, se eu não me engano, fazia parte de um esquema de operários, parece, movimento de greve, essas coisas todas. Ele foi perseguido. E era um grande jogador, esse rapaz. De lá do Náutico, depois ele sumiu, não foi mais essas coisas. Ia ser o reserva do Jairzinho, na Copa de 70.
Ia ser ele, o ponteiro direito. Mas aí, por sorte, o Rogério estava muito bem no Flamengo, na época jogava pelo Flamengo, e conseguiu dar conta do recado. Se o Jair se machucasse, ele entrava ali. Toda aquela seleção, com exceção do Joel e do Djalma, né? Não jogaram mais. O elenco todo daquela seleção, o plantel todo, quem invocou foi o João Saldanha. Eu vim falar isso aqui com vocês hoje porque muita gente desconhece essa parte da Copa de 70. Como eu falei para vocês, eu ainda vou fazer um dossiê, vou fazer um vídeo falando só da história da Copa de 70. Entre 69 e 70. Toda a eliminatória, tudo que aconteceu. Muita gente não sabe que no jogo Brasil e Colômbia, em 69, também que no Maracanã, que o Brasil ganhou de 6-2, poucas pessoas sabem que naquele jogo estava entrunhado gente do Doicode e da DOPS, observando o João Saldanha o tempo todo. Tem gente que não sabe disso. Eu sei. Eu estava lá. Nesse jogo foi até com o irmão meu, com o Sérgio, e mais um amigo dele, que era acho que o nome dele era, não é o nome dele? Acho que era Luiz Carlos. Vamos nós três ao Maracanã. Meu pai lá trabalhando, a gente na arquibancada. Só que quando acabou o jogo, nós corremos para o vestiário. A gente tinha acesso livre, a gente podia ir. Quando o João saiu, vieram três daqui, mais três daqui, atrás dele. Até hoje eu não entendo por quê. Mas eu sei por quê. Então, essa postura toda que o pessoal faz, que o pessoal fala do documentário, fala sobre o João Saldanha, fala que foi isso, foi aquilo, foi muito mais além do que vocês imaginam. A Copa de 70 foi um achado para promoções de militares, torturadores, perseguições, sequestro de bens de pessoas. Eles tomaram propriedades. E vocês sabiam disso? Mergulhe mais na história dos anos 70 do Brasil. Além do futebol. A frase mais célebre que tem do João Saldanha: tem coisa mais democrática que o futebol? Não tem. Meu melhor amigo é um vascaíno. Eu não sou Vasco. Tem irmão tricolor, tem irmão botafoguense. Mãe de minha mãe era vascaína. E aí? Harmonia sempre. Respeito sempre. Que é isso que tem que ser dado a todos vocês dessa geração aí. E vocês têm que saber o seguinte: vocês estão me vendo aqui hoje muito sério falando sobre isso, porque foram os piores anos do Brasil. De 1964 a 1985. Os piores anos desse país. E eu passei por tudo isso. Conheci tudo isso de bem perto. Tenho um primo, chamado Renato Tapajós, foi torturado e perseguido pelo Doicode. Ele escreveu um livro chamado Em Câmara Lenta. Há pouco tempo fez um documentário chamado No Olho do Furacão. Meu primo foi perseguido pela ditadura. Vocês coloquem aí onde vocês quiserem, no Google, no YouTube, coloca Renato Tapajós. Ele vai contar um pouco da história dele. Então, realmente, quer dizer, nós temos hoje, nesse país, que saber que a democracia também tem que estar dentro do futebol. Respeitar quem é flamenguista, quem é botafoguense, quem é tricolor, quem é vascaíno, quem é são paulino, quem é palmeirense, sabe? Quem é corintiano, né? Quem é tricolor gaúcho, o Grêmio, quem é colorado. Respeitar todo mundo, viver em harmonia. Quem é Papão da Curuzu, quem é Remo, lá no Pará. Quem é náutico, quem é esporte, lá em Pernambuco. Toda essa harmonia esportiva tem que existir. Até porque tem pessoas que desconhecem essa história, esse lado da história. Não vamos deixar nossa história ir embora. Não vamos deixar nossa história apagar. Porque o futebol ainda é uma grande harmonia e uma grande inteligência para aquelas pessoas que gostam de cultura de países e cidades. O cara vai jogar em Camboriú, o time, o cara vai jogar lá em Olambra, é isso que é bacana. Vai jogar em Corso, vai jogar em Rosário, vai jogar em Buenos Aires, vai jogar em Mar del Plata.
Vai jogar em Vila Del Mar? Vai jogar lá no estádio de Santiago, no estádio Nacional de Santiago? Né? Pô, o cara vai jogar em Bogotá, vai jogar em Caracas. Olha que bacana. Vai jogar em Porto Príncipe, né? Vai jogar em Miami, vai jogar lá em Iecaixu, Tonkipiá, Japão. Ou então Prigopinsk, na Rússia, São Petersburgo, Moscou. Olha que coisa, olha que rede bacana isso, ao lado do futebol. Hoje eu vim fazer esse vídeo especial para isso. Para que as pessoas que não conhecem a história saibam tudo isso que eu falei. Eu dei um resumo do que eu vou falar muito mais sobre os anos 70 nos porões do esporte da ditadura. São memórias que nós temos que ter sempre. E prestar muita atenção naquelas pessoas que se dizem dizer que conhecem futebol. E outras dizem que não. Mas o futebol só tem um lado. Redondo, deixa ela rolar. É apenas um jogo de futebol. Outra frase célebre de João Saldanha. Vida que segue. Né? É isso aí. Sabe? Se Macumba desse certo, o campeonato baiano terminava empatado. Não fica de um lado só, porque você pode ficar caolho. Passa a descer a escada, pé ante pé. Porque se você der um pulo, você pode cair. Maravilhoso, né? Sensacional. A vaca foi pro brejo. Então, quer dizer, tudo isso, João Alves Saldanha, era tudo dele. Minha grande homenagem a esse grande, fantástico, sensacional técnico de futebol que o Brasil teve, que uma seleção respeitada pelo mundo todo teve e é respeitada até hoje. Isso aqui é bonito. Lá se vão 53 anos, não é? Sabendo que o país inteiro vibrava só por uma verdadeira seleção, onde todos os partidos se uniam, onde todas as ideologias eram únicas, gritando Brasil, tricampeão mundial. Já vou ficando por aqui. Mas é muito bacana reviver tudo isso. Se inscreva no canal, dá o like, toca o sininho aí da carrapeta, tá? Porque aqui o torcedor tem voz, tá bom? Espero ter esclarecido muitas coisas com esse vídeo, certo? Já vou ficando por aqui. Meu muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Vou lhe obrigado, forte abraço, valeu, é por aí e valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho do Torcedor.